meu nome é Arielle Rodrigues e hoje eu vou trazer um vídeo diferente para vocês. Esse vídeo é uma roda de conversa virtual sobre a empresa Júnior. Então, pessoal, o nosso vídeo, a nossa conversa, o nosso bate-papo é sobre a Empresa Júnior. Sim, a Empresa Júnior, que é um projeto de extensão dentro dos ambientes universitários. Eu participei na Empresa Júnior e com isso eu tenho alguns contatos e eu convidei alguns amigos para que pudesse conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre como é que é essa experiência, como é que foi. Então hoje essa roda de conversa é especial, ela é dedicada, vamos falar assim, porque os membros dela são os empresários juniores da IM Consultoria Júnior, ou agora, vamos falar, é conhecida como IM Júnior, que é a empresa Júnior da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu. Essa empresa Júnior, ela foi fundada em 2008, na época que o campus de Nova Iguaçu, ele ainda estava lá no Colégio Monteiro Lobato. Passou depois para a rua, um prédio que tinha numa rua chamado, acho que é Capitão Chaves. Ficou um período lá até a construção do seu campus oficial, que é na Governador Roberto Silveira, próxima a Dutra, em Nova Iguaçu. Esse aí foi para lá nesse período. Então, assim, eu convidei 4 pessoas, membros, que no caso da diretoria. Esses membros já são da época que a empresa Júnior chegou no campus no campus oficial aqui de Nova Iguaçu, na sua estrutura, melhor falando assim, na sua estrutura oficial, no seu campus. E vai ser assim, o Mike que foi o presidente, que foi uma das pessoas que reativaram, porque o que aconteceu com essa empresa Júnior antes da gente entrar na roda de conversa, Ela tem uma história bastante interessante. Em 2008, ela surgiu na época lá quando o campus estava administrando suas aulas dentro de uma escola, um colégio municipal em Nova Iguaçu chamado Monteiro Lobato. Ela surgiu lá com um grupo de alunos e funcionou, tinha sala, um espaçozinho, fazia seus serviços. Quando foi para essa Capitão Chaves, que era um prédio que ficou um pouco tempo, mas também a empresa Júnior tinha essa estrutura, mas quando houve a mudança de fato oficial para o prédio, a estrutura da universidade perdeu seu espaço, porque o movimento da empresa Júnior, ele terminou oscilando muito, Por que ele oscila, Isso até a professora Denise Takenaka, que é a coordenadora e a professora que ela sempre esteve envolvida com essa empresa Júnior desde lá de 2008, Ela sempre comenta isso, porque a empresa Júnior, ela se mantém com o fluxo de alunos que estão ali participando. Então tem períodos que tem um fluxo de alunos que é um pouco menor, um pouco maior, que tem mais participação, menos participação. Então, às vezes a empresa Júnior, ela consegue atingir vários projetos, às vezes ela fica um pouquinho adormecida. Então tem essa oscilação nesse movimento de empresa Júnior dentro da universidade. E quando chegou nesse campus, no prédio oficial, no Governador Roberto Silveira, perto da Dutra, oficial, já estava um pouco enfraquecida, os alunos já não estavam tão participativos, alguns tinham já se formado, então chegou com pouca força e com isso perdeu sua estrutura, não tinha mais espaço, assim, sala, aí perdeu a sala e com isso mesa, armário, esses equipamentos que tinham em época ficou encostado num canto e depois foi remanejado para outros lugares. Resumindo, o movimento ficou fraquinho, uma coisinha aqui, outra ali, ficou adormecida. E quando foi em 2016, o Mike, junto com outro grupo de aluno, outros grupos,
Mike e outras pessoas sentir esse desejo, essa vontade. Então vamos falar assim, é um momento que reativou, né? Ela estava adormecida. E foi um processo bastante interessante. Na época eu participei um pouco distante, porque eu só era monitora da disciplina da professora orientadora, que é a professora Denise, mas depois eu fui me envolvendo tanto com o movimento, que depois eu entrei no movimento como vice-presidente. Então eu fui a vice-presidente da IM Júnior, junto com o Mike, né? Eu entrei no lugar do Vitor, que o Vitor saiu, na época ele não pôde continuar suas atividades como vice-presidente. Eu terminei assumindo o lugar dele e fiquei durante quase 2 anos na vice-presidência junto com o Mike, e foi um período de reestruturação, né? Então a gente teve muito esforço para poder lançar o nome da empresa Júnior e conseguir espaço. Então eu tô narrando um pouquinho a história, que é para que vocês possam entender, né? Essa empresa Júnior. Então vai ter a fala do Mike, que ele vai falar da época dele, dessa ativação, né, reativação, né, da empresa Júnior. Aí depois segue com a fase seguinte, né, da diretoria seguinte, que foi do Andrei e da Jéssica. O Andrei vai estar representando, falando um pouquinho do posicionamento dele, da experiência dele, e depois segue para a próxima fase, do próximo grupo, né, que no caso é o presidente Adriano e a vice-presidente Alice, que até o momento atual, que no caso é a gravação desse vídeo, né? Porque vai passando de aluno para aluno, o aluno vai se formando, atingindo o tempo, ele sai, entra outro e vai seguindo a empresa. Então é um pouco diferente de uma empresa tradicional que tem um dono, ele é o responsável, ele está ali, ele vai ficar ali, a empresa é dele, pode até vender, mas ele é o dono. Não, o que a empresa Júnior é uma empresa mesmo, com CNPJ, com registro, tudo direitinho, e os alunos entram, participam da diretoria, ficam seu tempo, depois ele sai e entra outro e a empresa continua, tá bom? Então acho que foi uma explicação mais ou menos, falei um pouco, contei a história, mas depois vou fazer um outro vídeo falando um pouco sobre a minha experiência, a minha percepção, até respondendo as perguntas que eu enviei, né? Porque no caso é uma roda de conversa virtual, então não foi possível realmente fazer uma roda de conversa, conversar com cada um. Então eu enviei algumas perguntas, pedi para cada um fazer o vídeo e fiz uma ediçãozinha para ficar legalzinha, no intuito de poder ajudar, né? A divulgar esse movimento maravilhoso, que eu tenho certeza que agrega muito para quem participa, tá bom? Então eu vou seguir no decorrer dessa roda de conversa aparecendo como avatar, que eu acho que é mais fácil, né? Chega da minha imagem, agora o importante são eles. E vamos lá! Espero que vocês gostem do vídeo, assista até o final, porque tem umas dicas muito legais e vale a pena, tá bom? Então, vamos iniciar nossa roda de conversa. Qual é o seu nome? Apresente-se. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que vocês estão assistindo aí. Oi, Arielle, tudo bom? Meu nome é Mike de Velho. Eu cursei administração no campus de Nova Iguaçu, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Oi, gente, meu nome é Andrei Barbosa, eu tenho 21 anos, sou aluno do 7º período de administração pela Rural. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência para vocês como membro do Movimento Júnior. Gente, meu nome é Alice Valadares, eu estudo na Universidade Rural do Rio de Janeiro e atualmente eu estou cursando o 5º período do curso de administração. Olá, meu nome é Adriano Borges, eu estudo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, curso administração, estou no 5º período. Qual é ou era o seu cargo ou quais foram os seus cargos até o atual? Meu cargo na IEM, ele começou digamos assim, vamos botar como sócio, de grosso modo falando, porque até então a gente não tinha distribuído cargos. A gente depois se reuniu, né? Então, no início foi cofundador, junto com
alguns amigos, e aí depois a gente foi se estruturar, conversar, como que a gente ia estruturar a organização, né, a empresa júnior. E aí ficou como presidente, né, da empresa júnior, diretor de projetos, assim como outros participantes, outros membros foram pegando outros cargos e outras funções. Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência no movimento júnior para vocês. Eu ocupei 2 cargos. O primeiro foi de assessor de recursos humanos, passei em torno de 6 meses, e depois disso eu fiquei 2 anos na presidência, sendo vice-presidente ao lado da Jéssica, que foi minha presidente. Atualmente eu sou a vice-presidente da IM Consultoria Júnior, e até chegar a vice-presidente eu estive no cargo de trainee, né, que é o primeiro cargo assim que a gente entra na empresa júnior. Depois eu fui para assessora de projetos, e de projetos eu já fui logo para vice-presidente. Bom, eu comecei na IM Consultoria como trainee do administrativo jurídico. Logo depois eu me tornei assessor do administrativo jurídico e fui promovido a gerente. E atualmente eu sou o presidente da empresa IM Consultoria. Como foi ou como está sendo a experiência na empresa júnior? A IM foi bem interessante, né, como empresário júnior. A gente começou com a empresa engatinhando, ou melhor, aprendendo a engatinhar. Não tinha infraestrutura, cadeira, armário, mesa, computador. Isso tudo foi sendo conquistado aos poucos, inclusive, né, na gestão posterior à minha, que foi adquirida a sala, com mesa, com armários, a infraestrutura foi sendo criada, mas antes foram dias e dias e horas de reunião. A Jéssica Inácio participou de algumas reuniões, a Arielle também participou de algumas reuniões, a Alice também, todo mundo se reunindo com professores, representantes do grupo estudantil, com diretores, isso tudo para a gente conquistar o nosso espaço, né, no campus, conquistar uma sala para poder criar a infraestrutura. Não adianta nada a gente conseguir cadeira, computador e tudo mais e não ter onde colocar. Enfim. E aí, esse foi o início da IM, a gente se organizando, se estruturando, tendo reuniões, início da IM e minha experiência, enfim. E tendo reuniões em salas de aula, salas vazias ou no meio do pátio, entre intervalos, conversas de WhatsApp, e muitas vezes a gente batia a cabeça com algumas reuniões, né? Fazia uma ideia, entrava em conflito com a outra, e até a gente se alinhar demorava um pouquinho, mas isso faz parte. De grosso modo falando, é como montar um trabalho em grupo, né? Até tudo ficar 100% alinhado, dá uma dor de cabeça, mas tudo bem controlado, tudo saudável. Mas era bom, foi sempre bom, sempre bem divertido. Até a gente ficar conversando de madrugada, né, Arielle? Falando sobre como a gente podia organizar um evento ou melhorar o evento que a gente estava montando. Ou ideias de recrutamento e seleção, entrevistas. A Alice também, a gente parei para conversar com ela algumas vezes. Isso tudo foi agregador, sabe? Criou bastante bagagem que até trouxe para a vida. É muito boa. A minha experiência na IM foi bem interessante, foi desafiadora. A gente tendo reuniões com representantes de shoppings, tendo reuniões com representantes da universidade, isso negociando espaço para poder, né, se estabilizar no campus, como criar um bom marketing visual para a IM, um evento, sabe, que criasse uma imagem boa da IM. Isso tudo foi bem agregadora, foi bem estimulante, eu gostei bastante. A experiência foi boa. A minha experiência no movimento júnior foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu estava em um cargo de liderança dentro da minha breve trajetória profissional. A gente que está no primeiro, segundo, terceiro período da universidade, não necessariamente a gente tem essas oportunidades de liderar, né, de estar à frente de alguma coisa, que a gente tem essa responsabilidade tão séria. Então, a primeira vez que eu estive nisso, que foi o Movimento Júnior, foi muito marcante, porque eu tinha de fato resultados a entregar e pessoas a quem eu tinha que prestar contas, digamos assim. Então, aconteciam algumas situações que eu me sentia, nossa, eu preciso dar conta disso aqui, eu não posso vacilar. Eu lembro que no meu primeiro processo seletivo, corrigindo prova, quando ainda era prova,
a seleção da EJ, a minha melhor amiga tinha concorrido e ela tinha tirado 6,5 da prova e a nota era 7. E eu precisei tomar essa decisão muito difícil de reprovar a minha melhor amiga, porque eu tinha que prestar contas daquele processo para outras pessoas. Então eu não podia usar de 2 pesos e 2 medidas. Outra situação que me marcou demais foi quando eu tive a negociação do meu primeiro cliente. E aí eu não sabia de nada como era negociar projeto. E assim, eu perguntava ao professor 24 horas por dia. Eu lembro que foi um trabalho de branding para um cliente, acho que até do Nordeste, se eu não me engano. E aí eu fiz esse trabalho em conjunto, né, sob a orientação da professora Janaína Nascimento, do marketing. E aí, graças a esse meu interesse de perguntar toda hora para ela sobre o trabalho, ela viu que eu levava jeito pro marketing. E aí hoje eu tô no Gente, que é o grupo de estudos em marketing, tecnologia e ecologia, graças a essa experiência da EJ. Então, para mim, estar no movimento júnior me ajudou a me desenvolver as minhas competências, a desenvolver esse senso de responsabilidade que eu deveria prestar contas das minhas atitudes, dos meus resultados para as pessoas que eu precisava fazer isso. Assim como também descobrir novas habilidades, né? Eu entrei na EJ tendendo mais para RH e hoje eu estou estudando, né, e querendo prosseguir aí dentro dessa área do marketing. Eu já agreguei muita experiência bacana, tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional. Acho que nem cabe aqui eu falar todas as experiências e todos os projetos que a gente já participou, mas que todos deles eu aprendi um pouquinho mais, tirei uma habilidadezinha a mais, entendeu? Hoje eu percebo que eu sou uma pessoa muito mais confiante, eu sou uma pessoa que consigo me comunicar melhor, eu consigo falar em público, o que antes eu não conseguia, né? Eu era uma pessoa muito tímida, introvertida, então são características que hoje eu já tenho, que me ajudam muito no ambiente profissional, né? E na vida pessoal também. Na empresa Júnior Experiências com projetos, a gente entra em contato com várias pessoas. Então, para mim isso foi muito importante. Eu acho que é a experiência que eu mais tiro como mais valiosa, o contato que a gente tem com as pessoas de diferentes tipos, né? E o aprendizado que a gente tem com cada uma dessas pessoas, com cada um desses clientes, desses parceiros, desses contribuintes. Participar da empresa Júnior, participar do movimento Empresa Júnior foi assim surpreendente. Quando eu entrei na faculdade, eu logo fui captado, né, pela ideia de participar da empresa. Logo assim que eu sentei no banco e eu vi a primeira palestra, eu pensei, nossa, eu quero isso pra mim. E eu sempre acreditei, eu fui com muita expectativa de que ia contribuir muito para minha formação. Só que eu não sabia que eu ia ter tanta oportunidade de fazer escolhas gerenciais, escolhas tão grandes, trabalhar com tantas pessoas e ter tantos contatos. Então, participar da empresa Júnior tem sido uma coisa muito agregadora da minha carreira, tem contribuído muito para mim como profissional. E assim, é incrível lidar com pessoas, é incrível falar com pessoas de diferentes cargos, assim, no mercado de trabalho e ter esse contato, né? Acho que isso me aprimora como profissional. Quais são os prós, pontos positivos, de ser um empresário ou empresária júnior? Os prós de empresário júnior você melhora a sua produtividade. Se você não erra, você acaba sendo forçado a ser. Você se torna mais disciplinado ou se torna disciplinado, mais resiliente, né? Você começa a aguentar um pouco mais o tranco das coisas, feedbacks negativos, um produto que você criou, um serviço que você criou, que você achou que ia ter um bom resultado e acaba não tendo. Você trabalha melhor a sua expectativa, você aprende a melhorar o seu marketing pessoal, o seu know-how é melhorado, ou melhor, o seu conhecimento das coisas é melhorado, sabe? Você acaba sendo forçado a aprender tudo toda hora, porque se chega alguma coisa nova, se você é obrigado a inovar, você acaba tendo que voltar para os estudos, voltar para aprender alguma habilidade, desenvolver alguma coisa, ou se aprofundar mais em algum assunto para poder melhorar essa parte. E, né, você cria um bom networking. Posso dizer que esses são alguns dos prós.
Bem, os prós em fazer parte do movimento júnior, eu poderia citar o nível de autonomia muito alto que você tem, né? Dentro da EJ, por não ter muitas vezes uma cultura muito antiga, muito engessada, você tem autonomia de implementar novas coisas, trazer novas ideias, quebrar paradigmas. Então isso contribui muito para que a gente exercite a nossa criatividade, a gente pense formas de se manter competitivo, digamos assim, né? Porque o mercado de EJs é bem competitivo. Você tem que provar para o seu cliente que de fato você é bom. Então, isso tudo gera em você um sentimento extremo de que eu preciso dar conta disso. Então, isso é muito bom para a gente que está no comecinho do nosso desenvolvimento profissional, porque a gente aprende a agarrar a nossa responsabilidade, não jogar isso para o outro. Pontos positivos do empresário júnior. Eu poderia ficar o dia todo aqui falando sobre isso, mas eu vou me limitar a 3, que eu acho que são os destaques, assim. São coisas que realmente diferenciam o empresário do empresário júnior. A possibilidade de errar, né? A gente está num ambiente que o erro não vão humilhar a gente pelo erro, vão fazer a gente crescer com ele, porque a gente está num ambiente de aprendizado, né? O segundo ponto positivo é o aprendizado contínuo, né? A gente está numa empresa que o principal objetivo é capacitar os membros, a gente aprender. Então, as coisas se tornam mais leves, né? A nossa recompensa é o conhecimento. Então, a gente que vai atrás disso, né? Então, acho que o aprendizado é o segundo ponto positivo. E o terceiro é o pertencimento. Eu acho que todo empresário júnior tem esse sentimento de pertencer, sentimento de dono, né? É muita coisa do espírito júnior isso. Você se sentir o dono da empresa, você saber que aquilo ali é seu, que se você não fizer a sua parte, a empresa não vai andar como ela tem que andar. Então, essa coisa do pertencimento, eu acho que é um fator motivacional, né? Até para o próprio membro. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque faz a pessoa se esforçar mais, faz a pessoa correr atrás mais, né? A coisa da proatividade, da liderança, faz funcionar. Então, eu acho que é um ponto muito positivo também, muito bacana. Bom, sobre os prós de ser um empresário júnior, eu acho que eu destacaria uma acentuação na proatividade. O que acontece? Dentro da empresa júnior a gente trabalha muito com uma coisa da iniciativa e da liderança. Então isso te faz se mover o tempo todo, isso te faz ter ideia o tempo todo, e acho que esse é o grande pró de participar de uma empresa júnior. Além disso, eu acho que eu poderia dizer que você melhora muito a sua comunicação, porque são pessoas de diferentes períodos, pessoas com diferentes formações, principalmente na IEM Consultoria, que as pessoas dos cursos do IEM em geral podem participar, né? É uma empresa que tem pessoas de diversas áreas, pedagogia, economia e as mais diversas, até matemática agora recentemente. Então, você o tempo todo tem que moldar a sua fala, a sua comunicação, né? Para que a mensagem que você quer passar seja passada com exatidão, com objetividade, todo mundo entenda. Então, eu acho que isso às vezes é o que falta no mundo da administração, eu acho que isso, às vezes é o que falta no mercado, né? Além disso, a empresa júnior, ela aumenta um pouco a sua curiosidade, né? Porque você se torna um grande desbravador de informação. Às vezes você vai precisar de uma informação que as pessoas não têm e você vai ter que procurar, vai fazer um bench, vai procurar outros empresários júniores para contribuir, para fazer um certo tipo de trabalho ou realizar um projeto. Quais são os contras? Pontos negativos para ser um empresário ou empresária júnior? Os contras de um empresário júnior? Tem. Você não é remunerado, né? Isso tudo... Se você precisar de capital, precisar trabalhar para ter dinheiro, o horário pode ser um conflito de horário, né, da empresa júnior com o trabalho ou com o estágio. Eu passei por isso no final. É bem complicado, você tem que, né, dar resultado em ambos os lados. Uma hora você tem que decidir.
Acho que é não remuneração, né? Você é remunerado com horas complementares, com tudo que você aprende ali na hora. O conflito de horário, porque tudo bem, você acaba sendo disciplinado e aprende algumas coisas, ok. Você se organiza mais? Sim. Mas se você estiver trabalhando aí, complica. Complica porque trabalho, estágio, você tem que, né? Aí você tem que se organizar e começar a trabalhar na empresa júnior dentro da faculdade, enquanto está em casa, pouco horário, que você ainda tem que dormir, né? E, né, no trajeto do trabalho para a faculdade, para casa, e assim vai. Dentro do ônibus, do trem, metrô, enfim. É isso, não tem muito contra. Você trabalha sábado e domingo às vezes, não é obrigatório, mas dependendo do evento, dependendo do que você está oferecendo, você acaba se empolgando e indo. No final fica, caramba, eu estava com compromisso de desmarcar porque tinha uma reunião marcada, mas faz parte. Isso aí você vai ver na vida inteira, é normal. Mas esses são os contras, eu acho que não é nada demais. A única coisa é que você não é remunerado. Estou sendo até redundante nessa parte. Porque tem gente que, nossa, vai receber quanto? Não recebe. Isso aí não. Isso aí você recebe em horas complementares, que isso vai valer muito no final da faculdade. Então, o maior contra que eu poderia dizer é o contra de qualquer trabalho voluntário que você vai fazer parte. Que por conta de você não receber dinheiro, nem todo mundo leva a sério. Então, você acaba tendo muitas baixas ao longo desse processo. Só que a baixa é só de pessoas, de trabalho continua tendo. Então você se sente ali na necessidade de suprir o trabalho de 1, 2 ou 3 pessoas que saíram. Isso aconteceu durante a minha gestão também, isso faz parte. É inclusive uma coisa que eu acho muito necessário se falar quando a gente está falando de movimento júnior, que inevitavelmente vão ter pessoas que vão sair para um estágio, vão sair para uma oportunidade de alguma bolsa, algo do tipo. Você tem que estar esperando já que isso aconteça, para que quando acontecer você não se decepcione e não se sobrecarregue. E acima de tudo também, você tem alternativas, né, para conseguir contornar essa situação. Não consegui pensar em um ponto negativo, mas posso dizer que é algo que afeta um pouco o empresário júnior, que é a dedicação à empresa júnior. Quando a gente entra, né, a gente fica imerso nesse movimento. E aí a gente esquece um pouco que a gente está num ambiente acadêmico e que a gente tem que dar conta de uma grade curricular da faculdade, que a gente tem que dar conta de um estágio remunerado, né? Então eu acho que a gente fica muito imerso na empresa júnior e acaba esquecendo um pouco o mundo ali fora. Não sei se é com todos, assim, mas acredito que quem está mesmo dentro do movimento acaba... a empresa júnior acaba exigindo muito essa dedicação. A respeito dos pontos negativos, na verdade acho que eu só posso destacar um. Eu gosto muito de participar, eu sou um pouco muito apegado à empresa júnior. Mas acho que o que eu poderia dizer é que atualmente o nosso tempo é muito corrido. E o que acontece é que quando você entra numa empresa júnior, ela traz um pouco da necessidade de dedicação. Não dedicação exclusiva, né? Você consegue fazer um estágio e participar da empresa júnior, mas dependendo do que você projete pra você, assim, se você quer ter uma carreira mais acadêmica, talvez, se você não souber lidar, se você não souber organizar as suas atividades na empresa júnior, isso pode te limitar um pouco e te atrapalhar um pouco em sentido de alcançar seu objetivo maior. O que isso contribuiu ou está contribuindo para a vida profissional e pessoal? A empresa júnior, ela contribuiu na minha vida pessoal, minha vida profissional, naqueles prós que eu comentei, nos contras também, só que os contras, observando de uma forma positiva, né, crítica, você consegue, uma forma crítica, né, você consegue levar isso para a vida de forma positiva. Você mais disciplinado, vou sair da empresa júnior mais disciplinado, com o DNA empreendedor ativado. E aí, toda coisa que você vê que você pode empreender, que você vê que tem oportunidade, você fica com vontade de querer tocar o barco ali, de querer começar alguma coisa ali. Eu, vira e mexe, estou com ideias de querer começar alguma coisa, de querer startar alguma coisa. Já vi empresário júnior
pessoas que saíram da IEM Júnior já empreendedores, teve gente que montou uma própria empresa, tem gente que está startando agora, sabe? Tem bastante coisa interessante que você pode pegar da empresa júnior, ou melhor, aprender com a empresa júnior e usar na sua vida. Fora que melhora a sua bagagem curricular. Eu não falo bagagem curricular de capital intelectual, isso é interessante, mas eu falo de emprego também, emprego e estágio. Tem empresas que focam nesse tipo de profissional que teve uma experiência em uma empresa júnior. A Ambev é uma delas. Também, em entrevistas de emprego, no meu caso, eu fiquei um bom tempo parado até começar a estagiar. Comecei a estagiar lá para o quarto, quinto período. Então, quando eu fui fazer uma entrevista antes da empresa júnior, as pessoas perguntavam: por que você não... O que você fez durante esse tempo na faculdade? Eu comentava as atividades acadêmicas, mas nada superava a experiência de uma empresa júnior. Quando eu entrei para a empresa júnior, isso mudou. O jogo virou, o quadro mudou e facilmente já dava para perceber, quando eu contava as experiências, contava aquilo que eu aprendi, aquilo que eu desenvolvi, aquilo que vivenciei na empresa júnior, facilmente o empregador, o entrevistador, ele queria saber mais, ficava interessado e tal, chamava para entrevista. Eu saí da IEM, da IEM ainda, fiz um estágio, saí de um, entrei em outro estágio, e aí foi quando eu saí da IEM, o horário não estava batendo tanto, e fiquei no emprego que hoje contratado até os tempos atuais. Estou contratado lá, e essa empresa que eu falei, que começou pequena, começou também dentro de uma universidade. Então a cultura já era um pouco fácil para mim, mais tranquila de me adaptar. É isso, a empresa júnior contribuiu bastante para mim. E até hoje tem contribuído. Vira e mexe, eu lembro dos tempos que eu passei, das coisas que eu vivenciei com a galera. E quero fazer isso de novo, só que fora de empresa júnior, fora de algo não remunerado. Fazer algo agora meu. Isso graças à empresa júnior. Isso eu admito, foi de lá. Olha, muita coisa eu poderia falar, mas eu vou focar no mais importante para mim, pessoalmente, que foi o senso de responsabilidade. Antes do movimento júnior, eu achava que podia deixar uma tarefa que eu não gostava ali, que no final alguém ia resolver por mim. Só que eu tive esse choque de realidade que não, as pessoas não vão resolver por mim. Então eu precisei resolver e enfrentar muitas situações que eu me sentia inseguro, tinha medo de enfrentar. E graças aí ao movimento de responsabilidade que isso me trouxe, eu precisei passar por elas. Então, hoje eu sou uma pessoa com muito mais iniciativa, com muito mais responsabilidade, graças a ter visto o bicho pegando e eu sendo responsável por resolver, né? Por dar uma resolução a essa equação. Então, para mim, pessoalmente, foi muito legal, passar pelo movimento júnior. Como eu já comentei, me ajudou muito a desenvolver a minha confiança e a minha comunicabilidade, né, com as pessoas. E eu acho que isso, consequentemente, leva pro lado profissional também, né? A gente tendo confiança, a gente consegue chegar numa entrevista de emprego mais preparado, a gente conseguindo se comunicar melhor, as pessoas já veem mais uma segurança em você, né? Então, eu acho que essas duas palavras resumem bastante, assim, a contribuição da empresa júnior: confiança e comunicação. Acho que é isso. E bagagem também, né? Porque a gente, com tantas experiências na empresa júnior, em tão pouco tempo e com tanta pouca idade, quando a gente bota isso, a gente fala isso para as pessoas, essa bagagem que a gente tem, a gente ganha uma... Eu me perdi a palavra agora, mas uma credibilidade maior, né? A respeito das contribuições, acho que eu já respondi isso um pouco lá quando eu falei sobre minha experiência na empresa júnior, né? Mas eu acredito, assim, que a maior contribuição da empresa júnior é um refinar profissional. Participar da empresa júnior me ensinou a ter um olhar mais sistêmico, uma coisa, sabe, mais holística, de contemplar o todo e entender o seu funcionamento. Isso acho que é uma coisa que eu não teria oportunidade em um estágio, porque o estágio é um pouco menor. Quando você vai participar de um estágio, você fica em funções menores, né? A início, a princípio, dependendo do estágio que você faça. E a empresa júnior já me deu esse up, essa coisa mais profissional, de escolhas e tudo mais.
Em 5 palavras, como foi ou como está sendo essa experiência? Esclarecedora, resiliente, desafiadora, empolgante e encorajadora. Crescimento, desafio, aprendizado, autonomia e propósito. Uma loucura, mas foi enriquecedora, foi única, foi surpreendente e foi motivadora. As 5 palavras que definem assim a minha experiência são inovadora, gratificante, surpreendente, trabalhosa e grandiosa. Em uma palavra, qual é a principal característica para ser um empresário júnior e por quê? Empreendedor. Quando eu falo empreendedor, é porque todo mundo já empreendeu na vida. Ou quase todo mundo, penso eu. Já pensou em vender alguma coisa, já vendeu peças de roupa, doce, salgado, bolo, fez algum serviço para alguém, recebeu um dinheiro em troca, não só dinheiro também, outra coisa também de valor, não precisa ser dinheiro. Já fez algo por livre e espontânea vontade, sabe? Porque ele quis fazer. E não só isso, né? O empreendedor não é só isso, é resiliente. Ele começa algo e se não der certo, tudo bem, ok, eu vou tentar de novo, amanhã. E amanhã, mas não da mesma forma. Eu vou descobrir o que está errado, o que eu posso melhorar e vou criar, e vou empreender de novo. Ele está sempre botando a mão na massa e fazendo algo melhor e buscando, sabe, o desempenho dele, o melhor desempenho dele, o melhor desenvolvimento pessoal dele. O empreendedor não é aquele só que é o dono do próprio negócio, é o funcionário, é o colaborador que trabalha em uma empresa e para a área dele, para a equipe dele, ele está sempre querendo trazer uma ideia nova, está sempre querendo trazer algo que pode melhorar a rotina do trabalho dos seus colegas ou da sua equipe, entendeu? Esse é o principal, porque o empresário júnior, ele tem que ter esse pensamento, sabe? Que o que eu posso fazer hoje para melhorar a empresa júnior? O que eu posso fazer hoje para melhorar aquilo que eu faço? O que eu posso fazer para agregar mais valor? E se a minha ideia não for bem recebida, ok, tudo bem. Eu vou ver onde é o ponto negativo e vou ver se eu melhoro. Sabe? Esse é o que eu penso. A iniciativa é a principal característica que eu poderia definir como a de um empresário júnior, porque tudo vai remar para que você não esteja lá. Seus pais vão dizer que você está trabalhando de graça, você vai ver um monte de amigos seus ganhando uma grana, num jovem aprendiz, no estágio. Então, quem é empresário júnior vislumbra uma possibilidade de aprendizado, de crescimento, de conhecimento e propósito maiores do que se vê ali agora. Então, a gente percebe isso bastante no movimento. Quem está ali tá porque gosta, tá porque quer aprender e não por motivos mais imediatos, digamos assim. Para mim seria curiosidade. Eu acredito que o empresário júnior ele tem que ser curioso para sair daquela zona de conforto ali da faculdade e descobrir o conhecimento na forma dele mais prática, né? Curiosidade para desbravar algo completamente diferente do que a gente vê no ambiente acadêmico. Curiosidade para conhecer coisas novas, curiosidade para aprender, curiosidade para inventar, sabe? Então, por isso que eu escolhi essa palavra em especial. Proatividade é essa palavra necessária, né? É a característica necessária para o empresário júnior, porque nem sempre tudo vai estar à sua mão. A base de inovação das empresas júniores são muito grandes, então nem sempre você vai ter as coisas preparadas e ali entregues, e aí você vai ter que desbravar. Então você precisa ter iniciativa, você precisa ser proativo, se mover para alcançar os resultados que você deseja. Para finalizar a nossa roda de conversa, deixe o seu recado, as suas considerações finais. O meu recado é que se você tiver a oportunidade de participar de uma empresa júnior, não pense 2 vezes, a não ser que você tenha uma agenda super apertada, porque é bem gratificante, vale super a pena. Você começa, às vezes, um pouco perdido,
não sabe por onde começar e tal, tudo é novo. Ou você começa cheio das teorias, só que aí você tem que se adaptar a toda a equipe, toda a gestão e tudo aquilo que você está sendo inserido. E no meio desse processo, no meio do percurso da empresa júnior, de um empresário júnior, você vai adquirir uma bagagem enorme. Você vai aprender coisa, sabe, que você nunca achou que poderia aprender numa empresa júnior. Se você olhava ela de uma forma mínima, você vai ver de uma forma maior, mais macro. É uma experiência boa, que eu recomendo e que se eu pudesse até repetiria. O recado que eu gostaria de deixar é para quem está nessas fases mais iniciais da graduação, que não sabe ainda muito o que quer, entra para o movimento júnior. Você vai passar por tantas experiências que você vai saber direitinho o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você quer levar para a vida ou aquilo que você nunca mais quer nem olhar. Então é uma oportunidade muito legal para quem não tem muitas experiências no currículo e deseja rechear o currículo, né? Assim como também se encontrar. Eu me encontrei no mundo da administração graças ao Movimento Júnior porque eu experimentei. O movimento ele traz essa possibilidade pra gente. Você trabalha nas áreas que literalmente você quiser, porque tem muita demanda de trabalho. Então, a partir desse trabalho que você faz, você consegue saber o que você vai fazer ali pela sua carreira. É mais uma dica, uma sugestão para quem está ingressando na faculdade. Procure o Movimento Júnior, procure uma empresa júnior. Se não tiver uma empresa júnior, cria uma do zero. Olha que incrível você poder criar uma empresa júnior. Seja curioso, mete as caras mesmo, enfrenta aí esse desafio. E para quem já é empresário, quem está num cargo de chefia, quem está assistindo aí tem uma empresa, é um empreendedor, contrate pessoas que foram empresários juniores, porque eu tenho certeza que são pessoas que têm uma bagagem muito boa, uma experiência muito boa e que vão com certeza agregar muito no negócio de vocês. Então é isso, gente. Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O recado que eu deixo é, se você tiver oportunidade, faça parte. Nada e ninguém é mais responsável pelo seu sucesso do que você. E claro que você precisa ter as oportunidades, e a empresa júnior é o início de oportunidades. É aquilo que vai abrir portas para você. Então esse é meu recado, eu espero que vocês participem, que vocês sintam o que é ser um empresário júnior. E aí um vídeo que não foi solicitado, mas é pra você, Arielle, eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço pelo seu interesse de nos convidar, né, para falar sobre um movimento que é tão importante para o Brasil e tão importante para a Rural. Então, pessoal, eu que agradeço a participação. Muito obrigado, Mike. Obrigado, Andrei. Obrigado, Alice. Obrigado, Adriano, tá bom? Muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que esse videozinho é uma sementinha e ele vai ajudar as pessoas que tenham interesse por esse tema, esclarecer, ajudar o movimento, né? Então, agradeço também a todos que assistiram o vídeo até aqui e eu fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. Pode escrever no comentário aí que qualquer coisa, se for direcionado a um dos participantes, também eu peço, vocês podem responder, tá bom? Fiquem à vontade. E a dica que olha, não foi, apesar de ter sido gravado, uma coisa importante dizer, não foi ensaiado, tá? Cada um falou e mandou separado pra mim e eu fiz a edição e no final todos falaram a mesma dica, que também eu deixo a mesma dica. Se der, participem do Movimento Empresa Júnior, tenho certeza que vai agregar muito, muito pra vida profissional e pessoal de vocês, tá bom? Então, um beijo e tchau, tchau!